Por que as sereias não podem ser reais? Em primeiro lugar, elas congelariam e teriam dificuldades para sobreviver nas águas geladas do oceano. Aquelas magricelas da Disney se transformariam em pingentes de gelo. A verdade é que o corpo humano não foi feito para aventuras aquáticas prolongadas. Quer dizer, quem quer ficar em profundidades de gelar os ossos? É claro que há pontos mais quentes perto da superfície do oceano, mas se as sereias quisessem se estabelecer no fundo do mar azul profundo, as coisas ficariam geladas rapidamente. A temperatura da água cai como um balão estourado quanto mais fundo se vai. Então, como seria uma sereia resistente ao frio? Peluda e grande. Imagine um mamífero aquático super felpudo ou uma sereia muito rechonchuda arrasando no cenário da moda subaquática. Não é exatamente a imagem que tínhamos em mente, não é? Em segundo lugar, elas não podem simplesmente escolher partes do corpo como em um buffet mítico. Mamíferos e peixes seguem regras diferentes. Os peixes não têm o sangue quente e os pelos que nos definem como mamíferos. Seria o equivalente a tentar fundir um ser humano com um peixe. Evolutivamente falando, trata-se de um grande erro. Nossa linhagem humana e o clã dos peixes seguiram caminhos diferentes há muito, muito tempo. Eles são parentes distantes, como aquele primo que você vê nas reuniões de família e acena desajeitadamente à distância. E nem me fale dos dilemas digestivos. Os sistemas são completamente diferentes. Quando você imagina uma sereia com uma mistura de poderes digestivos de mamífero e traseiro de peixe, as coisas simplesmente não fazem sentido. Vamos mergulhar mais fundo e separar os fatos da ficção. Se elas precisassem nadar até a superfície para tomar um pouco de ar fresco, necessitariam de um espiráculo em vez de um nariz e boca normais. Sabe como é, assim como nossos amigos crocodilos com suas narinas práticas? Respirar embaixo d'água não é uma tarefa fácil, meus amigos. Agora, se as sereias fossem todas voltadas para a vida aquática, precisariam de brânquias, que curiosamente não têm, ou de outra maneira inteligente de se abastecer de oxigênio. Os mamíferos marinhos desenvolveram anatomias que lhes permitem sobreviver a essas longas excursões oceânicas. Os mergulhadores humanos, por outro lado, têm seus pulmões reduzidos em tamanho quando vão mais fundo devido à pressão. Algumas espécies de baleias têm caixas torácicas especiais para proteger seus pulmões durante esses momentos. Além disso, contam com aquela mioglobina sofisticada em seus músculos e sangue, que adora se aconchegar com o oxigênio. As sereias precisariam de algo semelhante em seus kits de ferramentas. Não vamos nos esquecer dos braços e dedos humanos que nos servem tão bem em terra. Olá, hora da pizza! Infelizmente, no reino da água, eles não são ideais. Se as sereias estivessem por aí há mais tempo em termos evolutivos, talvez seus braços tivessem passado por uma séria transformação. Caso elas tivessem uma história evolutiva mais longa, esses braços deveriam ter alguns ajustes, com certeza. A menos, é claro, que houvesse um bom motivo para sua existência. Talvez o ambiente exigisse que fossem aficionadas pela coleta de alimentos em vez de nadadoras velozes. Assim, a mistura da anatomia humana e marinha pode oferecer o pior dos dois mundos. Os desafios permanecem mesmo se invertermos as coisas, com pernas humanas na parte inferior e uma cabeça de peixe na superior. Quer beijar a garota? Não. Guelras para facilitar a respiração? Muito útil, de fato. No entanto, o que dizer das partes humanas expostas que estão lutando para resistir aos encantos invernais do oceano? A sereia de Fiji era uma curiosidade que ganhou popularidade nos shows paralelos durante o século XIX. Ela consistia no tronco e na cabeça de um macaco jovem costurados na metade traseira de um peixe. Esse objeto peculiar era apresentado como o corpo mumificado de uma criatura que se acreditava ser metade mamífero e metade peixe, semelhante a uma sereia. P.T. Barnum, o renomado showman, adquiriu o exemplar e o exibiu em seu museu americano em Nova York em 1842. A aparência da criatura, descrita pelo próprio Barnum, se afastava das representações tradicionais de sereias como seres atraentes. Em vez disso, essa foi descrita como feia e seca, congelada em uma pose de aparência dolorosa. Essa foi outra farsa promovida na época. Eu sei, esse visual meio que quebra o encanto, mas se a água vai ficar perigosamente fria, então realisticamente as sereias passariam algum tempo engordando. Basicamente, se pareceriam com leões marinhos. Em algum momento, tudo se resume às temperaturas congelantes da água. Isso me fez perguntar, e se o lugar ideal para essas garotas fossem cavernas subterrâneas e águas árticas? Vou contar uma história.
Era uma vez, as sereias descobriram um segredo maravilhoso nas profundezas do oceano, onde a luz do sol mal podia chegar. Nesse reino de imaginação e possibilidade, elas se depararam com fontes subterrâneas escondidas e cavernas adornadas com intrincadas formações de coral. Esses locais encantadores guardavam um segredo que mudaria para sempre suas vidas subaquáticas. À medida que as sereias se aventuravam mais profundamente no misterioso mundo subterrâneo, ficavam hipnotizadas pela luz cintilante que se refratava na água cristalina. Mas não foi apenas a beleza etérea que as cativou, e sim a percepção de que essas fontes e cavernas ocultas ofereciam mais do que apenas charme estético. Esses sistemas de água subterrânea estavam conectados a vastos reservatórios subterrâneos, fornecendo uma fonte abundante de água doce. As sereias se deleitavam com a tranquilidade dali. O som suave da água corrente acalmava seus espíritos, enquanto o brilho tranquilo dos organismos bioluminescentes iluminava seu caminho. As notícias sobre as fontes e cavernas subterrâneas se espalharam entre a comunidade das sereias, e logo esses locais se tornaram pontos de encontro muito apreciados. Elas compartilhavam histórias e canções, com suas vozes melodiosas ecoando pelas cavernas, criando uma atmosfera de alegria e encantamento. Havia outro lugar onde elas podiam viver felizes, nas regiões geladas do Ártico e da Antártica, nas quais a geada e a neve reinavam supremas. Nesse reino da imaginação, as sereias evoluíram para prosperar no frio extremo, desafiando as expectativas do mundo subaquático. Sua resiliência e habilidades extraordinárias as permitiram navegar em ambientes congelados. Nessas terras extremamente frias, as sereias revelaram sua maravilhosa adaptação ao domínio gelado. Suas escamas iridescentes brilhavam como cristais de gelo, cintilando em tons de azul e prata que refletiam as paisagens ao redor. Elas possuíam uma capacidade inata de regular a temperatura do corpo, o que lhes permitia suportar o frio cortante e as correntes geladas. Para navegar por esse terreno, desenvolveram características especiais. Suas caudas se transformaram, apresentando uma combinação majestosa de elegância e força, lembrando as magníficas barbatanas caudais das baleias do Ártico. A cada movimento, se impulsionavam sem esforço pelas águas densas e geladas, movendo-se com uma graça que hipnotizava todos que as viam. Nesse país das maravilhas congeladas, as sereias encontraram consolo e propósito, e se tornaram as guardiãs desses reinos, nutrindo ecossistemas delicados escondidos sob a superfície coberta de gelo. Ok, talvez essa história seja apenas uma versão de como a realidade poderia se desenrolar, mas temos sereias na vida real em nosso mundo. As pessoas admiram tanto essas criaturas que criam eventos e comunidades para nadar juntas usando fantasias. No Reino Unido, há uma delas hipnotizante admirada por muitas pessoas. Seu nome é Rena Kadek, também conhecida como sereia taurva, e sua cauda exibe as cores vibrantes da vida marinha local. O evento Portland Week é organizado para arrecadar fundos para um grupo ambiental, e Rena, que mora em uma casa flutuante próxima, faz parte da crescente comunidade de sereias no Reino Unido. Como outras, Rena usa um monofin, uma grande nadadeira única que a impulsiona pela água. Esse equipamento pode ser bastante caro, com caudas de silicone que custam mais de 2.000 libras, e muitas vezes meticulosamente feitas à mão. Então, você consideraria adquirir uma cauda e se juntar a essa comunidade, ou preferiria ser um espectador e observar do solo? E aqui está um fato curto e útil. Hoje em dia, quando ouvimos a palavra sirene, geralmente pensamos em uma sereia. Mas não vamos nos esquecer de que as sirenes existiam para confundir a linha entre a vida e o além, e para fazer uma serenata para todos com uma canção totalmente irresistível. Embora existam muitas sereias sedutoras que vivem na água, as sirenes eram as verdadeiras e atraíam os marinheiros, mas as sereias não são iguais, são apenas criaturas encantadoras e simpáticas. E atualmente, sirenes são o que se ouve quando caminhões de bombeiros, ambulâncias e carros de polícia passam a caminho de ajudar alguém.